Entrevista coletiva de hoje conversa com o Dr. Rafael Viana, que acaba de lançar o livro Diálogo sobre Segurança Pública, o fim do Estado civilizado. No finalzinho do último bloco, a Cíntia acabava de perguntar sobre essa questão das estatísticas dos homicídios aqui em Curitiba e região metropolitana, que é algo também que assusta. Até hoje, aí cerca de 1.000 homicídios, mortes violentas, é isso, Cíntia? É isso, a gente estava falando um pouco, comparando, né, se o crescimento urbano tinha a ver com o crescimento da criminalidade, e é um fato que o crescimento econômico, no lugar de criar uma sociedade mais justa, a gente está vendo que também está criando uma sociedade um pouco mais violenta em outros sentidos, por causa do tráfico de drogas. E é esse fenômeno de Curitiba mesmo, para a gente trazer aqui para essa realidade, né? 1.000 assassinatos, hoje estamos no dia 2 de setembro, então, eu queria que comentasse um pouco sobre isso. Esse fator é interessante porque a gente comentou agora há pouco que a pobreza não gera criminalidade. Claro. Comprovado isso. Mas a desigualdade social é um fator determinante na criminalidade, baseado em estudos criminológicos, novamente. E sem dúvida que isso contribui de alguma maneira para a violência. Mas mais do que isso, de novo, voltamos na primeira área da nossa divisão aqui, que é as questões de fundo. Como que as pessoas, que valor tem a vida hoje em dia? Isso nos choca e deveria nos chocar. As pessoas deveriam ficar chocadas com uma vida perdida. Não importa onde, como, uma vida é chocante que seja perdida, porque é uma família destruída. E hoje a gente fala em 1.000 mortes como se é mais um número, né? 1.000 mortes, o salário mínimo acaba entrando no banalizou. bolo. E vão para a rua para manifestar, para defender o uso da maconha, mas não vão quando tem 1.000 assassinatos numa cidade. É isso que choca. O Val tem falado muito isso aqui. Eu tenho comentado isso. Porque existe aí Marcha das Vadias, a Parada Gay, né? Todas, obviamente, defendendo uma causa. Correto, eu acho justo. Mas, de repente, se todos se unirem em prol de uma causa só, que defende, independente da cor, do credo, da opção sexual, será que a população também não fica um pouco alheia a tudo isso, deixando ou esperando muito do Estado? Sem dúvida, sem dúvida. E aí entra um pouco do otimismo, que agora eu considero até um pouco de ingenuidade, mas é o que... A única esperança que nos resta é que os valores mudem, que as pessoas valorizem a vida e valorizem a pessoa. E aí, novamente, são questões filosóficas existenciais, de sentido da vida, de por que estamos aqui. Qual que é a solução que a gente apresenta no livro para isso? Como que nós, comunicadores, como que a sociedade civil, como que nós poderíamos colaborar, ou como comunicadores e os delegados, não sei. O que nós poderíamos fazer? Eu ponho dicas bem simples. Por exemplo, que as escolas comecem a premiar os alunos que têm atitudes boas, bondosas, que tenham atitudes solidárias com o próximo. Comecem a premiar realmente, para que todos... Posso responder pelo senhor aqui, ó? Está no seu livro, página 91. Estava, inclusive, lendo durante o intervalo aí. É responsabilidade das escolas, dos governos, das igrejas, das associações de moradores e de todos nós, né? Pais, amigos, vizinhos, patrões, enfim, de toda a sociedade. É isso. É isso. É isso. É isso. Por falar nisso, viu, doutor? O seu livro aqui traz a discussão para o seio da família. Está correto, eu acredito nisso também. Eu acredito numa família que o pai conversa com o filho, com a mãe, enfim, né? Que tenha o diálogo, como prega o seu livro. Mas a gente não pode esquecer da responsabilidade ou da irresponsabilidade dos nossos governantes. Muitos incompetentes que pensam que sabem tudo e absolutamente não sabem nada. Sabem pedir voto e voltar ao curral eleitoral a cada 2 anos, né? E prometem essa questão de vou resolver a segurança pública. Não sabe nem o que está falando. Como eu disse no primeiro bloco, tem vereador, inclusive, prometendo resolver questão de segurança pública, coisa que não lhe cabe. Não falta humildade aos nossos governantes, por exemplo, pegar um avião, ficar 1 mês, 15 dias, sei lá quantos, mandar equipes para a Colômbia, que nos dá um banho na questão de segurança pública, que há 2 décadas era um caos. E aí o governo colombiano deu um soco na mesa e falou, vamos resolver essa bagunça aqui. Que história é essa de traficante mandar no nosso país? Expulsou das cidades os traficantes? E a sociedade colombiana, quem conhece Bogotá, sabe o que é ter tranquilidade nas ruas de Cali, que era o ponto da droga na América. Cali era a coisa mais conhecida do mundo. Violência. E hoje as pessoas andam nas ruas de Cali, bonita, linda, Cali, Bogotá, lindas cidades colombianas, e o índice de criminalidade é baixíssimo. E eles resolveram justamente, e o senhor prega isso no livro, envolvendo todo mundo. Voltando à pergunta, falta essa humildade aos nossos governantes? Falta a sociedade toda a refletir o que a gente realmente espera e como a gente espera que seja feita política
e seja tratada a segurança pública. Né? Se com opiniões pessoais e cada um tem a sua convicção... Achismo. Mas é um achismo. Então, doutor, ou deixa com um eu só estudo mais científico, mais... Nessa pergunta que eu gostaria de comentar, o descontinuismo nos projetos de segurança pública, porque ela está imediatamente ligada à política. Quer dizer, muda o governo, muda o secretário de segurança, que por sua vez muda os comandantes dos quartéis da Polícia Militar, mudam os delegados das delegacias, o delegado-geral. Então, a gente corre, a cada 4 anos, a gente corre o risco de ter toda uma abordagem diferente. Apaga aquilo que fez, exato, apaga aquilo. Não, isso aqui não serve porque foi o meu adversário político que fez. Vamos jogar no lixo o meu rival. Vamos começar de novo. Esse descontinuismo não nos rouba a possibilidade de ter uma segurança pública mais séria, mais profissional. Nós não somos muito amadores na segurança pública por conta da política? Infelizmente, sim. Por causa que a sociedade espera respostas muito rápidas. Eu acompanho hoje, estou na secretaria com o Dr. Reinaldo de Almeida César, que é um homem que ímpar realmente. Singular, que tem boas ideias, bons princípios, que busca um estudo da criminalidade, da segurança pública, de quais medidas realmente podem ser implementadas. Ele tem berço na segurança pública, ele é delegado-geral, ele é delegado da Polícia Federal. Do lado de lá do balcão. Exatamente. Mas tivemos secretários anteriores que não tinham comprometimento, nem conhecimento de segurança pública. Mas aí ainda continua o nosso grande dilema. As respostas têm que ser muito rápidas para problemas e questões existenciais e muito complexas para existirem respostas muito rápidas. Então, novamente, a família tem que atuar na primeira causa, nas questões de fundo. E isso não importa governo, não importa 4 anos, não importa política. Isso tem que ser permanente. A segunda ação, aí sim, é do Poder Executivo, que são as medidas preventivas situacionais. Como evitar o crime pontualmente. Tá? E a terceira medida é legislativa, que daí são as reações, ou seja, aí são os nossos legisladores que têm que pensar como o nosso criminoso vai ser punido, porque não é punição pura e simples, não nos importa a vingança pura e simples, porque ele vai voltar para a sociedade, e se ele voltar pior, os prejudicados somos nós. E até porque então, não hoje é interessante não adianta prender, porque também não tem lugar para colocar, né? Porque as cadeias estão superlotadas, a gente vê uma realidade diária. A lógica do sistema é absurda. A lógica do sistema é absurda, porque a polícia parece que só dá uma resposta à sociedade quando ela prende. No entanto, não tem onde colocar. O Poder Judiciário parece que só está atuando quando ele decreta a prisão de alguém. Só que o mesmo Poder Judiciário tem que fazer um malabarismo para tentar liberar a vaga no sistema para colocar os novos presos. Então acaba que vira uma ciranda. Nós temos que liberar algumas pessoas para saírem do sistema prisional, para colocar outras para parecer que a gente está dando alguma resposta. E a lógica do sistema é absurda, porque as pessoas entram lá e saem piores. Doutor, então temos que começar do zero. 5 segundos para responder. Agora tem um detalhe. Ou nós temos que voltar a 50 anos atrás, quando os pais puxavam a orelha dos filhos e não deixavam ele ir para a rua. Mas eu acho... Mas talvez a gente não tenha que começar do zero, porque, como você mesmo falou, existem alguns exemplos, existem estudos. A criminologia, ela, aqui no Brasil, ela não é muito difundida. A criminologia crítica, a criminologia radical, é muito difundida aqui no Brasil. Mas a criminologia, chamada criminologia científica, ela não é muito difundida. Mas em 1970, na década de 70, não sei precisar o ano exatamente, existiu um criminólogo americano que falou: nada funciona. Nada funciona. Em segurança pública, nada funciona. Na década de 70. Esse era pessimista. Baseado em estudos. Baseado em estudos. Ele realizou estudos de qual foi a política de segurança pública adotada em diversos estados americanos, em diversos países, e chegou à seguinte conclusão: nada funciona. E o exemplo de Nova York? E aí, na década de 90, começaram outros criminólogos, outros pesquisadores, a estudar quais as possíveis soluções. E falaram: opa, alguma coisa funciona. E daí ficou as teorias de alguma coisa funciona. E aí, voltando novamente, voltando à sua pergunta sobre Nova York e Bogotá. Em Nova York, como que começou a teoria? A teoria que foi aplicada em Nova York se transformou na teoria do tolerância zero, mas a primeira é das janelas quebradas. Qual que é a ideia das janelas quebradas? Segunda área da nossa conversa aqui, prevenção situacional. Onde existe um prédio com uma janela quebrada, a tendência das pessoas picharem ali, a tendência das pessoas urinarem naquele lugar, a tendência de
Então, quer usuários dizer, de drogas virar começarem mocó. a ficar Quer dizer, ali. doutor, então onde se libera, onde se mocó. trata dessa forma que foi tratado o caso da Jaqueline Roriz, por exemplo, no país, a tendência é que o cidadão comum puxe o gatilho, não é verdade? Quando a gente mostra que não há punição exemplar que venha De cima. de cima. E novamente, é exatamente isso. E novamente entra a nossa discussão. Vamos transformar o crime de corrupção em crime hediondo. E daí? Vai ser punido de que forma? Se não é punido, você pode dar pena de prisão perpétua, dar pena de morte. Não vai fazer diferença, porque não existe efetividade do sistema. Então, novamente, é mais importante que o sistema funcione do que ele seja violento ou grave. Mas ou... aí a gente vê também o detalhe seguinte, não sei se vocês concordam comigo, porque uma população, uma sociedade que já foi para as ruas para derrubar um presidente da República, hoje encara tudo isso na maior naturalidade, ninguém se movimenta. A parada gay dá 5, 6 milhões de pessoas. Todo mundo faz, não é comigo. Causa, Eu faço de conta que não é comigo, continuo vivendo a minha vidinha, reclamando das coisas, observando tudo como se eu não fizesse parte É verdade, a gente dessa vê, sociedade. por exemplo, alunos da UFPR fechando tudo, fechando rádio e tal, por uma causa. Bacana. Mas e a sociedade brasileira não fica tão alheia os grandes problemas que acontecem aí e que são o resultado daquilo talvez tenha o problema na UFPR, a falta de uma punição exemplar lá de cima, onde o diretor, o ministro do transporte, por exemplo, dá todo aquele bafafá, simplesmente é tirado de lado, ninguém mais toca no assunto, ninguém mais cita o nome do cidadão e o dinheiro se vai. E aí falta para a segurança, falta para a saúde. Talvez tudo isso, todo esse imbróglio todo, resulte no que a gente vê todos os dias aqui, o menino morrendo, a arma nas ruas, a polícia tentando trabalhar com todas as dificuldades. Como se a sociedade tivesse jogado os bets. E aí entra, novamente, você falou muito bem, parece que acabou o sentido de viver. Parece que a sociedade... E é uma ilusão, as pessoas se iludem de que a segurança pública não diz respeito a elas. A segurança pública é talvez a área da nossa sociedade que todos são influenciados. De alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, a segurança pública vai bater na sua porta. Sendo você vítima, sendo você autor de um crime, sendo você conhecendo alguém que foi vítima. Então, assim, temos que começar a pensar no que fazer. É verdade, eu cito isso sempre, porque quando o desespero toma conta da gente, primeiro Deus, depois a polícia. É verdade? Primeiro, quando a gente está desesperado... A gente pede a Deus, ai meu Deus, e depois tenta chamar a polícia. Ou a imprensa. Ou a imprensa. Ou a imprensa. Muitas vezes estão chamando a imprensa. As pessoas recorrem mais aos jornalistas, vocês estão na área, Aqui vocês acontece sabem. muito, às vezes a pessoa liga para cá e diz, olha, está pegando fogo. Exato. Mas já chegou ligou para os bombeiros? Não. Liguei para ligando vocês. primeiro para um veículo de imprensa, é verdade. Então, eu sofri um assalto, aconteceu um assassinato na minha família faz 3 anos, até agora a polícia não fez nada. Então, por favor, revivam o caso. Lá na Tribuna, muito comum isso, põe o caso no jornal, porque aí vai voltar para a mídia e aí a polícia se obriga a investigar. Então, é Deus e às vezes é a imprensa, às vezes é a polícia. E a imprensa tem um papel fundamental, principalmente nessa modificação dos valores da sociedade. Os nossos heróis têm que ser pessoas bondosas. E não quem é a pessoa mais valente, ou quem é o que tem cara de mal, ou quem é o cara que bateu em alguém. Enfim, os valores dos nossos heróis, dos nossos jovens, tem que ser diferentes. Tem que ser pessoas boas. Viu, doutor? Porque ser bom não é uma vergonha. Nas vilas, nos bairros, nos jardins, por aí, nas esquinas, na região metropolitana, a gente está falando porque a gente tem que falar do nosso quintal, né? Então a gente tem que falar daqui. Quem cuida do povo é o traficante. Isso está distorcido. O garoto de 11 anos hoje tem o traficante da região como herói, porque ele se veste bem, ele anda com carro importado, moto, fruto do tráfico de drogas, cintura. E o garoto fala, se eu não tiver um carro importado, se eu não tiver um tênis da Nike ou Adidas, uma camisa de grife, aquela menina que tem 14 anos que eu estou afim, não vai dar bola para mim. E aí falta o diálogo do pai e a mãe em casa e ele é influenciado, porque ele tem 11 anos, tem 12 anos. E muitas vezes... Deixa eu dar um exemplo bem doméstico. Ele não se formou ainda. Um exemplo meu, dentro da minha casa, que eu tenho um filho que já é adulto, ele ganhava mesada. Todo mês eu dava mesada para o meu filho, até o dia que ele arrumou um trabalho. E aí eu disse, poxa, agora eu vou deixar de dar mesada para ele. Ele está trabalhando, está ganhando o dinheiro dele. E uma amicíssima minha, psicóloga, especialista em comportamento humano e família e tal, eu comentei com ela, disse, ai, que bom, agora meu filho está trabalhando, eu vou deixar de dar mesada para ele. Ela disse, mas como que você vai fazer isso?
Eu falei, ele está trabalhando, está ganhando dinheiro dele. Assim, você não pode fazer isso. Ele se esforçou, ele está trabalhando, ele está tentando ganhar o dinheirinho dele e tal. Você não pode cortar o prêmio que você dá para ele. A mesada é um prêmio, você premia teu filho todo mês. Agora, porque ele deu um passo, que ele melhorou, que ele está se esforçando para ser melhor ainda, você vai cortar o prêmio? Não, você tem que continuar dando a mesada para ele. Eu pensei assim, mas claro, se ele está trabalhando, se ele está se esforçando, se ele tira 10 na escola, eu tenho que continuar premiando meu filho. E eu acredito que dentro das casas é exatamente aquilo onde o doutor Rafael quer chegar, que nós temos que premiar os bons, nós temos que valorar o bom aluno, aquele que faz a boa ação, ele tem que ser colocado na frente de toda a escola e a diretora trazer uma medalha para ele. Mas o que se faz? Você não valoriza, mas você joga o foco para o mau aluno e não premia o bom. No próximo bloco, né? No próximo bloco. É isso Não, aí. peraí, eu quero saber, você continua dando a mesada? Continuo. Ah, ainda bem. Essa é uma Continuo. coisa. Aprendi a lição. Isso. Nós vamos rapidinho intervalo Ia te chamar de comercial. pão duro, hein? Hoje falando sobre segurança pública aqui no Entrevista Coletiva, já voltamos.